Olá, igreja, tudo bem? Como estão? Quantas vezes alguém falou alguma coisa de você que não era verdade, ou envolveu você em uma história mentirosa, ou ainda usou seu nome sem sua permissão ou conhecimento? Quando você ficou sabendo, qual foi a sua reação? Pois é, talvez até saibamos o que devemos fazer, mas saber e fazer são duas histórias bem diferentes, não é? Certo rei, ao ser surpreendido por um súdito que devia mais, mas muito mais do que poderia pagar, após suplicar-lhe, perdoou a sua dívida e deixou que fosse para sua casa em paz pelo caminho. E nesse caminho, na ida para casa, esse súdito encontrou um camponês que lhe devia algum dinheiro, pouca coisa. Mas este o sufocou. O súdito então pegou o camponês, sufocou ele e obrigou que o pagasse. O rei ficou sabendo disso. Quero abrir um parênteses agora e perguntar por que a gente se chama de irmão? Por que nos chamamos de crentes, de cristãos? Mas onde surgiu esse costume? 1 João, que é o nosso texto, capítulo 2, verso 29 até o capítulo 3, verso 10, vemos algumas coisas que podem justificar esse costume. Ou isso é mais que um costume? Deus é justo e quem pratica a justiça, pelo amor que Deus tem por nós, é chamado de filho dele. Simples. Aí está a resposta de por que nos chamarmos irmãos. Somos filhos de Deus. Mas e o rei? E o súdito? E o camponês? Como que fica? Vamos ver. Então vamos olhar um pouco mais por esse texto, porque parece que tem mais coisa ali que pode nos ajudar. E parece também que tem uma briga entre famílias, já que o mundo não conhece ou reconhece os que são filhos de Deus. Isso porque eles não conhecem ou reconhecem a Deus. Não conheceram quando ele veio e não reconhecem agora. Duas famílias, ok. Mas na fila do pão, quando podia ter fila de pão, né? Somos tão parecidos, quase iguais. E o texto diz que ainda não somos o que haveremos de ser. Estamos no caminho para casa. E logo o Pai nos encontrará e então veremos como Ele é e seremos então como Ele. Ali haverá separação entre os filhos de Deus para um lado e os filhos do diabo para o outro. E nesse caminho muitas coisas acontecem, muitas mesmo, das mais diversas e estranhas até algumas. E a nossa resposta frente a todas estas situações é o que determina a diferença que há entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. São oportunidades que temos de infringir a lei, mas oportunidades não são obrigatoriedades. São oportunidades que temos de fazer o que é certo, de seguirmos a lei, os mandamentos que guardamos. Mas oportunidade não são obediências efetivadas. Para toda aquela oportunidade de obedecer à lei, de mostrarmos o mandamento que habita em nosso coração, toda oportunidade de amar, de perdoar aquele que tem alguma dívida conosco, ou aquele que pisou no nosso pala, sabe? Quando aproveitada essa oportunidade, ela confirma a nossa filiação de Deus. Quando não aproveitada, se reconhecermos que não aproveitamos e confessarmos a Jesus Cristo que deveríamos ter feito diferente e termos no nosso coração o desejo de realmente fazer diferente, Ele advoga a nossa casa junto a Deus e nos apresenta justificados, justos para Deus. E agora, aquele que não faz o que deve fazer, que transgride a lei, que não se arrepende, que não crê, este não é meu irmão,
esse não é um filho de Deus. A grande diferença entre os filhos de Deus e do diabo está no crer, guardar, obedecer aos mandamentos do Deus que, por amor, nos adotou, chamando-nos filhos. Do contrário, sequer conhecemos a Deus, sequer nós vimos a Deus. O texto está dizendo isso. Lembra do rei aquele que havia perdoado o súdito, que não perdoou o camponês? Então, o rei reconsiderou o seu perdão e o fez trabalhar até pagar a sua dívida. Veja melhor lá em Mateus 18, do 28 ao 30. Então que possamos, irmãos, cada vez mais agir conforme os mandamentos que nós cremos. E o mandamento é: ame a Deus e ao seu próximo. Deus nos ajude nessa peregrinação. Amém, irmãos. Deus nos abençoe.